Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua do IBGE, que foi divulgada no dia 28 de janeiro, foram compilados pela plataforma Gênero e Número, mostrando que o trabalho doméstico é o segundo setor mais prejudicado pela crise sanitária, com perda de 24,6% de vagas, né? A gente sabe que é uma categoria formada principalmente por mulheres e por mulheres negras, e que ficou ali, na verdade, só com auxílio emergencial. Como você analisa essa situação? Faltaram políticas públicas do governo para essa categoria, Fausto? Na verdade, falta política pública para os trabalhadores domésticos há muito tempo, né? Acho que é uma discussão bastante importante. Uma parcela significativa da população aí, nós estamos falando em torno de 5 milhões, já chegou a 5 milhões e meio, agora isso reduziu a menos de 5 milhões, 4 milhões alguma coisa, para a gente pensar um pouquinho o que é essa categoria. É uma categoria que, na sua grande maioria, é feita por mulheres negras, mulheres pobres, normalmente das periferias da cidade, das grandes cidades, um grau de informalidade, ou seja, não ter carteira assinada ou inevitavelmente os seus direitos que estão ali representados para a grande maioria. Vamos lembrar que essa função vinculada, ela carrega todas as marcas de um país que construiu seu mercado de trabalho a partir da escravidão. É muito comum, né, na categoria dos trabalhadores domésticos, a gente vê respeitados direitos básicos como jornada de trabalho, como pagamento de salário abaixo, muitas vezes do salário mínimo, o não respeito ao pagamento do transporte, do vale transporte, coisas muito essenciais, né, que a gente é muito corriqueiro na maior parte dos trabalhadores, e no caso da pandemia ficou muito claro que foi ali que de certo modo foi atingido, e foi atingido de pontas diferentes, viu, Glauco? Porque, por exemplo, de um lado você viu a perda mesmo dos postos de trabalho, o enxugamento da quantidade de empregos nessa categoria, ou seja, essas pessoas ficaram sem renda, mas de outro lado também, a gente viu que também foi nesse setor em que muitas das mulheres foram forçadas a voltar ali a uma normalidade muito prévio a muitas outras áreas e outros setores da economia. De certo modo, o trabalho doméstico, na maioria dos casos, sequer ele parou. Vamos lembrar que lá para março do ano passado, abril, tinha inclusive uma campanha, né, para que você pudesse, feita pelo Sindicato das Domésticas, que você mantivesse a sua empregada doméstica, pagasse o salário dela, e aí de alguma forma ela não precisasse se deslocar, porque vamos lembrar que também normalmente essa empregada doméstica ela está dentro dos transportes públicos, etc. A gente sabe que essa campanha teve baixa adesão, muitos poucos daqueles que mantêm ali a diarista ou a própria empregada doméstica mantiveram o pagamento, normalmente suspenderam o trabalho. Isso é para a gente pensar um pouquinho como é que a gente se coloca aí perante essa questão. É uma questão de governo, mas é certamente uma questão do conjunto da sociedade brasileira em geral. Elas tiveram acesso ao auxílio emergencial, foi uma questão importante para elas, mas agora, desde dezembro, sem o auxílio, certamente as coisas ficaram bastante problemáticas, com mais dificuldade. Por último, Glauco, é bom lembrar que, na verdade, o governo foi na contramão, né, das medidas de melhoria para a categoria. Por quê? Porque até recentemente, até o ano passado, você tinha a possibilidade de abater do seu imposto de renda o registro que você tinha da empregada doméstica. Você tinha uma empregada doméstica na sua casa, você registrava a carteira dela, e a contribuição do INSS que você fazia, você abatia do seu imposto devido, do seu imposto de renda devido. Essa foi uma medida, por exemplo, que o governo Bolsonaro, na verdade, suspendeu. Era um incentivo bastante importante para a formalização das empregadas domésticas, cumprir um papel de ampliar o número de carteira assinada das domésticas, mas que agora não existe mais.
Quer dizer, essa pandemia, na verdade, ela trouxe prejuízos para a categoria. Quem não perdeu emprego acabou trabalhando em condições muito ruins. A gente precisa lembrar, né, Fausto, que a primeira vítima no Rio de Janeiro por Covid-19 foi Cleonice Gonçalves, de 63 anos, que era justamente uma trabalhadora doméstica que foi infectada pelos patrões que vieram da Itália. As condições muito ruins e também é muito difícil, né, apesar dos avanços legislativos, esses trabalhadores, essas trabalhadoras terem seus direitos efetivados, ainda mais porque a reforma trabalhista também dificultou o acesso à justiça de uma forma geral e às vezes é difícil comprovar justamente o descumprimento desses direitos ali no âmbito judicial, né, Fausto? Não, até porque a relação é uma relação que ela carrega muitas coisas, né, Glauco? Primeiro porque é uma pessoa que vai estar trabalhando no lar das outras pessoas. Essa relação familiar, de alguma forma, também é construída ali, apesar de muitas vezes de muita exploração, você constrói. Vamos lembrar que são muitas empregadas domésticas que criam os filhos de muitas famílias, né? As relações que são estabelecidas, elas transcendem a própria relação trabalhista. Agora, os direitos são fundamentais, eles são importantes. E eles não existem simplesmente para uma categoria ou outra, eles têm que existir para o conjunto dos trabalhadores. Dentre eles, sem dúvida, o mais importante é o direito à aposentadoria, o direito à licença maternidade, o direito às licenças saúde, o que está, de certo modo, embutido ali na carteira profissional. A gente sabe que a informalidade no Brasil é muito grande, a gente sabe que quando você cai no mundo das famílias, a própria burocracia muitas vezes impede o registro e etc., mas há uma clara inação, né? Ou seja, o governo não se move no sentido de tentar minimamente facilitar esse movimento. Você tem que ter programas, e vamos lembrar que já teve programas, né, que foi a Doméstica Legal, alguns programas desse tipo, que era no sentido de você incentivar a formalização da empregada doméstica, né? Porque muitas vezes não é só uma questão de querer burlar a legislação, nós estamos falando de famílias, de pessoas, né, de pessoas físicas, e pessoas físicas não conhecem mesmo a questão da legislação, como é que opera, então você precisa facilitar os mecanismos do registro da carteira, os mecanismos da emissão das guias de recolhimento, porque a gente sabe que no limite a família não vai contratar um contador para fazer isso. Então todos os movimentos que foram feitos há um tempo atrás eram movimentos de você facilitar, incentivar o conjunto da população a formalizar a empregada doméstica, que é fundamental, e eu digo que um deles foi de fato uma desoneração, foi de fato um desconto do imposto de renda. Isso foi uma medida bastante importante e o atual governo simplesmente resolveu cancelar sobre o argumento do problema fiscal. De novo, né, a gente pega ali a questão dos mais pobres, a questão daqueles que menos têm, e de certo modo usa o argumento aí da questão fiscal para retirar um mecanismo que facilitava, um mecanismo que contribuía para ampliar a formalização. São direitos que acabam sendo destituídos aos poucos, né, por uma burocratização a mais, pela retirada de um incentivo, e a gente vê uma categoria historicamente fragilizada, ainda mais fragilizada nesse momento de pandemia, Fausto. Sim, e nesse momento de pandemia a gente sabe que o auxílio emergencial foi bastante importante. Essa é uma categoria que acessou em grande parte o benefício, precisou muito dele, se utilizou dele para manter minimamente aí as suas condições básicas de existência, mas agora está vivendo bastante dificuldade. Não há a menor dúvida que, primeiro, os números todos indicam, a gente teve uma redução drástica do número de dos trabalhadores domésticos. Esses trabalhadores domésticos ou estão desempregados, ou até pior do que isso, eles abandonaram a procura do emprego, ou seja, sabem que não vão conseguir o trabalho, então acabam parando, inclusive, de sair do mercado de trabalho, e de certo modo não consegue prover a sua renda. É um setor bastante carente, é um setor que precisa sim do apoio do Estado, porque de certo modo é por ele que uma parte aí das condições sociais dos mais pobres passa. Nós vamos lembrar que de alguma forma o principal grupo que está ali faz parte dos grupos mais vulneráveis do ponto de vista econômico, né, que é a trabalhadora mulher, a trabalhadora negra, a trabalhadora mulher negra. Quer dizer, é ali que está uma parte importante da ajuda social que o governo deveria prestar atenção. E vamos chamar atenção, né, assim, para vários outros itens
a gente vem ouvindo falar, mas tem que priorizar o caminhoneiro, tem que priorizar esse, tem que priorizar aquele grupo. E raramente a gente ouve uma discussão no Brasil sobre a priorização de qualquer política que seja para o trabalhador doméstico, quando na verdade ele no caso dos grupos ali que foram atingidos pela pandemia, ele é um dos principais grupos atingidos pela pandemia, só ficou atrás ali do pessoal de alojamento e restaurantes, mas ao mesmo tempo ali no número quantitativo até equivalente ao número de trabalhadores atingidos. Então é preciso se pensar neles, é preciso que o conjunto da sociedade se mobilize e de alguma forma a gente construa alternativas. Não há a menor dúvida que a principal delas é a manutenção do auxílio emergencial. Na verdade, mais do que isso, é importante que a gente constitua uma discussão séria nesse país sobre renda básica de cidadania, porque essa categoria certamente ficaria dentro dela. E a outra é garantir a legislação. É importante que esses trabalhadores recebam, no mínimo, o salário mínimo, tenham minimamente os direitos respeitados e a sua carteira profissional assinada. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.